Neste domingo temos o Evangelho de São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos a missa própria, com o creio, glória, o prefácio do domingo. E vamos então à antífona da entrada. Eu quero dizer a vocês que eu pesquiso em sites fidedignos, hein? Sites como a revista.arautos.org e novaalianca.com.br. Antífona da entrada: dai a paz, Senhor, aos que em vós esperam, para confirmar a veracidade de vossos profetas. Escutai as preces do vosso servo e vosso povo Israel. Agora vamos à oração da coleta. Rezemos, coloque suas intenções. Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos do 5º ao 9a. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás, ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial. O Salmo responsorial é o 114 na Bíblia Vulgata e 115 na Bíblia de tradução da mensagem do texto de Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, 8º ao 9º, e o refrão é o versículo 9º. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Repitamos: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Prendam-me as cordas da morte. Prendiam-me as cordas da morte. Apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus lábios o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Repitamos: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Agora a segunda leitura, leitura da Epístola de São Tiago, capítulo 2, versículos do 14 ao 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser:
ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Evangelho. Vamos primeiro aclamá-lo com Gálatas capítulo 6, versículo 14, e depois proclamá-lo com Marcos capítulo 8, versículos do 27 ao 35. Aleluia, 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 aleluia. Eu de nada me glorio a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens? Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à primeira reflexão, que está no livro O Pão Nosso de Cada Dia. A pergunta de Jesus: e vocês, quem dizem que eu sou? Dirigida aos discípulos, é dirigida também a nós hoje, que caminhamos com ele até aqui. A resposta de Pedro é contundente: tu és o Messias, o Cristo. E a nossa? Uma coisa é perguntarmos quem é este. Outra coisa é deixar que ele nos pergunte: e vocês, quem dizem que eu sou? Ou, em outras palavras, quem sou eu para você? Quem sou eu para vocês? Se até aqui ele nos fez a sua proposta, agora ele quer ouvir a nossa resposta. O cristianismo, antes de ser uma religião, um sistema, uma doutrina, é a resposta a esta pergunta que ele dirige a mim e a você, a nós e a eles: quem sou eu para você? Vem primeiro a confissão de Pedro: tu és o Cristo. Em seguida vem a autoconfissão de Jesus: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele, com efeito, é a palavra que diz tudo abertamente.
Esta justaposição das duas confissões não é casual, é um convite a passarmos de uma compreensão de Jesus como Messias, Cristo, a uma compreensão de Jesus como Filho do homem. Isto é, como humilde servo, é preciso deixar para trás o reino dos desejos humanos, confuso e conturbado, para entrar no reino da promessa de Deus, imprevisível e insondável. Mas o que quer dizer Messias, do hebraico, Cristo, grego? Esta palavra tornou-se uma espécie de sobrenome de Jesus, mas não é nada disso. Qual é, então, o seu significado originário? A melhor explicação encontra-se nos 8 primeiros capítulos do livrinho em que Marcos conta a história de Jesus, sobretudo a história do que ele fez. Limpou leprosos, fez mancos andarem, curou mãos para tocá-lo e receber dele a vida, ressuscitou mortos, deu de comer a famintos, curou ouvidos para escutar a palavra e vista para contemplar a glória. Por fim, isso não pode ser outro senão o Messias, o Cristo prometido, esperado, descendente de Davi, o Rei da justiça e da paz, libertador e salvador do seu povo, aliás, de todos os povos. Era isso que se esperava do Messias. E isso não é tudo o que Jesus é e se pode dizer sobre ele, mas é o primeiro passo, sem dúvida, importante. Correspondentemente, discípulo é aquele que responde à pergunta de Jesus: quem sou eu para você? Não existe fé por procuração. Cada um deve dar a própria resposta. Cada um é chamado a conhecê-lo, a amá-lo, segui-lo pessoalmente, mesmo que o faça de forma muito imperfeita. Até aqui Jesus nos fez muitos dons. Ele queria atrair-nos. Seus dons eram também iscas. De agora em diante, porém, não haverá mais dons. Os nossos olhos deverão passar da sua mão vazia ao seu rosto e penetrar no seu coração, fonte de todos os dons. Deus, com efeito, é amor e não quer senão amar e dar-se a si mesmo. Não simplesmente dons ao amado. Pedro não consegue aceitar tudo o que Jesus diz em sua autoconfissão. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes. Pedro quer livrar Jesus desta tentação. A reação de Jesus é dirigida a todos os discípulos, mas especialmente a Pedro. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Esta é a tradução mais comum que todos conhecemos. Na verdade, Jesus não diz para longe de mim, mas para trás de mim, que é a expressão usada no chamamento dos discípulos, atrás de mim. Opisso, mou, em grego. O discípulo não é chamado a se colocar diante de Jesus, mas a se colocar atrás de Jesus. Não é Jesus que deve seguir o discípulo, mas o discípulo é que deve seguir Jesus. Nessa passagem, portanto, Jesus não manda Pedro para longe, não o expulsa, mas o chama de novo a segui-lo. Jesus chama Pedro para que fique perto dele, mas no seu devido lugar, atrás de mim. Colocar-se atrás de Jesus, segui-lo, trilhar seus passos, fazer seu caminho, viver sua vida, é a característica fundamental do discípulo. É o que Jesus retomará no versículo 34. Se alguém quiser me seguir, as nossas traduções dizem me seguir. E estão corretas, mas no original grego a expressão é, de novo, vir atrás de mim. O versículo 34 define o cristão. O caminho do discípulo não é diferente do caminho do seu Senhor. O discípulo é aquele que quer seguir Jesus crucificado e, por isso, renega a si mesmo, toma sua cruz e vai atrás de Jesus, atrás daquele Jesus pequeno, pobre, humilde, humilhado, como foi descrito no versículo 31. Por isso, este versículo 34 não foi considerado a essência do cristianismo, a essência do ser cristão. Não são 400 páginas de antropologia teológica, mas brevíssimas expressões que podem
dizer tudo, vir depois de mim, renegar a si mesmo, tomar a sua cruz, vir atrás de mim. A questão é saber se quero, se alguém quiser. Agora temos também do Anuário Sagrado Coração de Jesus uma reflexão menor desse texto da Bíblia, Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Partindo da pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Jesus dirige-se a seus discípulos perguntando-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro: tu és o Messias. Revela que o discípulo já tem certo conhecimento do mestre. Jesus, porém, proíbe os discípulos que falem disto a alguém, porque Jesus dá um novo sentido do ser Messias, superior e diferente da vontade dos discípulos, e que lhes exigirá uma nova disposição, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Que o Senhor se esconda de todas as nossas tentativas de o rotular baseadas em nossas vontades, critérios humanos e pensamentos, a fim de que o reconheçamos no verdadeiro Messias, aquele que dá a vida por amor àqueles que ele ama tanto. É um texto do Frei Robson Luiz Escudella. Agora vamos ao texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Tome a sua cruz. Marcos capítulo 8, versículos 27 ao 35, é o título da liturgia comentada. Diz Santini: este convite não é um imperativo, é um convite. É dirigido àqueles que manifestam o desejo de seguir os passos de Jesus de Nazaré, o crucificado do Calvário. Os candidatos a este segmento, a sequela Christi, em geral já tiveram uma experiência de conversão. Foi quando surgiu esse desejo que brotava silenciosamente do íntimo do ser. Como terá sido aquele movimento que mereceria o nome de conversão? Talvez uma leitura inesperada, como fez Edith Stein ao longo de uma madrugada. Talvez uma pregação inspirada, como Agostinho ouvindo Ambrósio de Milão. Talvez a iluminação interior diante de um cristal de neve contemplado, como confessou Jacques Ellul. Nem precisava ser o encontro chocante com Cristo na estrada de Damasco. Depois desse momento, seguiu-se um tempo de alegria inimaginada, de luzes interiores, de belos propósitos. Uma autêntica primavera com cânticos de pássaros e harpas angélicas. Mas esse tempo não dura muito. É quando Jesus atravessa nosso caminho e ele carrega uma cruz. A nossa, mesmo sem dizer nada, seu simples olhar nos inquire: você aceita levar sua cruz? Paul Evdokimov descreve bem a nova etapa com os seguintes dizeres: nossa própria cruz se perfila nitidamente, não existe mais um retorno possível para a fé simples e infantil de outrora. As dolorosas dissonâncias rasgam a alma em sua clarividente visão do mal e do pecado. É a extrema tensão entre os dois estados que se excluem mutuamente. A experiência brutal das quedas e impotências pode levar à beira do desespero. Chegou a cruz. Que fazer então? Gritar contra o céu? Porque eu não mereço. Quanta injustiça! E o mesmo anjo que levou Jesus ao deserto estende a mão para nos levar também. Sabe aquele Deus que você amava tanto? Neste momento ele está de olho em você. Quer saber de suas verdadeiras motivações? Se você buscava apenas um Cristo vencedor, em cujo reino a gente pode ser ministro ou ao menos um embaixador, nesse momento o tabor foi apagado e se delineia a silhueta do Calvário, a única montanha que dá acesso à santidade. Acredito que você já está desconfiando. Chegou o momento decisivo de sua existência. O céu está à sua frente, mas a chave da porta é a cruz de Cristo. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, a quem iremos? João capítulo 6, versículo 68, melhor dizendo. João 6, versículo 68. Agora o
Os santos do dia, vamos falar primeiramente neste 15 de setembro sobre Nossa Senhora das Dores. De acordo com a profecia de Simeão, uma espada de dor transpassou o coração de Nossa Senhora quando ela presenciou a paixão de seu filho, seu divino filho Jesus. Cada sofrimento dele repercutia dolorosamente no coração da Santíssima Virgem, e ela permaneceu firme de pé junto à Santa Cruz, participando até o fim do suplício de Jesus. Conforme o site rs21.com.br da rede Século XXI, é uma devoção na qual Nossa Senhora é venerada enquanto tinha sido transpassada no alto do Calvário por uma espada de dor, à vista da paixão e morte de seu divino Filho. Ela se uniu ao sacrifício do Redentor, pelo que mereceu ser chamada por muitos santos e teólogos corredentora do gênero humano. A devoção a Nossa Senhora das Dores possui fundamentos bíblicos, pois é na palavra de Deus que encontramos as 7 dores de Maria. O velho Simeão, que profetiza a lança que transpassaria de dor o seu coração imaculado, a fuga para o Egito, a perda do menino Jesus no templo, a paixão do Senhor, a crucifixão, morte e sepultura de Jesus Cristo. Oração a Nossa Senhora das Dores, ó Mãe de Jesus e nossa Mãe. Senhora das Dores, nós vos contemplamos pela fé aos pés da cruz, tendo nos braços o corpo sem vida do vosso Filho. Uma espada de dor transpassou vossa alma, como predissera o velho Simeão. Vós sois a mãe das dores, e continuais a sofrer as dores do nosso povo, porque sois mãe companheira, peregrina e solidária. Recolhei em vossas mãos os anseios e as angústias do povo sofrido, sem paz, sem pão, sem teto, sem direito a viver dignamente. E com vossas graças fortalecei aqueles que lutam por transformações em nossa sociedade. Permanecei conosco e dai-nos o vosso auxílio para que possamos converter as lutas em vitórias e as dores em alegrias. Rogai por nós, ó Mãe, porque não sois apenas a Mãe das dores, mas também a Senhora de todas as graças. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Santo do dia 15 de setembro, Santo Émila, mártir, faleceu em 852. Émila foi um jovem diácono decapitado durante a perseguição moura em Córdoba. Santa do dia 15 de setembro, Santa Catarina Fieschi, viúva, faleceu em 1510. Sob seu impulso foi fundada a Fraternidade do Divino Amor para a reforma dos costumes do clero e dos leigos. Santo do dia 15 de setembro, Beato Rolando de Médicis. Ele foi eremita e faleceu em 1386. Viveu num bosque onde por 26 anos observou estrito silêncio. Foi uma vida extremamente austera, dedicada a Deus, a Jesus Cristo. Santo do dia 15 de setembro, Beato Camilo Constanço, presbítero e mártir, faleceu em 1622. Foi jesuíta italiano, queimado vivo durante a perseguição no Japão, no continente da Ásia. Mesmo na fogueira, Camilo Constanço não cessou de pregar a fé em Cristo Jesus. Santos do dia 15 de setembro, beatos João Batista e Jacinto dos Anjos, mártires, faleceram em 1700. Indígenas zapotecas martirizados em Santo Domingo Chagacia, ou Chagacia, neste país da América do Norte. Eles foram martirizados por serem catequistas e terem recusado adorar os ídolos pagãos. Mártires, então, de Cristo, os beatos João Batista e Jacinto dos Anjos. Santos do dia 15. Mais um santo do dia 15
de setembro, beato Antônio Maria Schwartz, presbítero, faleceu em 1929. Antônio Maria Schwartz fundou em Viena a Congregação dos Operários Cristãos de São José de Calazans. Santo do dia 15 de setembro, beato Ladislau Miegon, presbítero e mártir, faleceu em 1942. Foi sacerdote polonês, deportado para o campo de concentração de Dachau, onde morreu. Santo do dia 15 de setembro, beato Paulo Manna, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote, faleceu em 1952, sacerdote do Instituto Pontifício para as Missões Estrangeiras, que, deixando a ação missionária na Birmânia por causa de sua debilitada saúde, trabalhou na evangelização na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai Celestial. Então só quer o melhor para nós mesmo quando dá um não. Até na Terra, nosso Pai físico nos dá um não. Acesse lá o canal do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, porque ele vai dar muitos esclarecimentos sobre Jesus Cristo, nosso Deus. Ok? E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Não sabemos esse dia nem a hora. Portanto, fique preparado. E se você quer viver a eternidade em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, creia em Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito, que humanou-se por nós, encarnou-se por nós para morrer na cruz, vencer a morte, ressuscitando no terceiro dia, ascendendo ao céu onde está à direita do divino Pai Celestial, como nosso sumo sacerdote eterno, como nosso mediador e nosso irmão primogênito. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos na volta de Jesus com corpos glorificados, como o de Cristo ressuscitado, como dos anjos de Deus no céu. Viveremos por toda a eternidade junto da luz de Deus. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. O tempo é agora. Não deixe para depois, você não sabe o dia da sua morte. Arrependa-se agora, creia em Jesus como Deus agora, seja batizado agora. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919.